Semana da Pan. Semana da Pan. Tudo o que foi destaque em nossa programação. Olá, está começando mais um Semana da Pan. Eu sou a Nani Cox e trago agora um resumo dinâmico de tudo o que foi destaque aqui na programação. Após os protestos dos dias 7 e 12 de setembro e a carta de pacificação de Jair Bolsonaro, as atenções em Brasília se voltaram para a CPI da Covid. Sobre o retorno dos depoimentos na comissão e a repercussão das manifestações, o Jornal da Manhã conversou com o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia. Confira. Bom, senador, reta final da CPI da Covid e com pelo menos 2 oitivas que não deram certo há algumas semanas. De que forma a senhora acha que os trabalhos são retomados a partir de agora? Quais as informações novas que essas oitivas podem trazer, ou já está tudo preparado para a divulgação do relatório? Tiago, assim, veja, na semana passada todo o debate ficou em torno da ausência, de depoimentos de alguns que conseguiram laudos médicos para poder, atestado médico para não ir à CPI, outro que fugiu, enfim. A bem da verdade é que isso acaba dando narrativas, no ambiente interno da CPI. O fato de não ir, às vezes, é utilizado na retórica política mais do que com a presença do depoente propriamente. Eu acho que tanto o relator, o senador Renan Calheiros, quanto os demais senadores já têm condições de fazer o fechamento dessa CPI, a par de todas as informações, a par de todos os levantamentos que foram feitos até agora. Mas a programação apresentada pelo presidente da CPI, o senador Omar Aziz, é de que esta semana seria uma semana onde nós teríamos o esgotamento das oitivas, a tomada de depoimentos. E aí, na sequência, a preparação para a apresentação do relatório final por parte do relator. Então, a expectativa é essa. Agora, não dá para afirmar o que vem essa semana, porque a reunião normalmente, nas segundas-feiras, eles fazem aquelas reuniões do grupo ali do G8, e aí é que se define exatamente o que vai acontecer e o que não vai. Certo. E, senador, qual avaliação o senhor faz sobre as manifestações contra o governo Bolsonaro de ontem, domingo 12 de setembro? Olha, Adriana, as manifestações foram nitidamente oportunistas, Depois do anúncio do grande evento do 7 de setembro, das manifestações do 7 de setembro, lideranças políticas, centrais sindicais, partidos políticos e alguns pré-candidatos de centro à esquerda e de direita, centro-direita à esquerda, se uniram nesse movimento todo para promover o evento do dia 12. E, como era de se esperar, um evento inexpressivo, porque assim, o que nós percebemos é que a população brasileira, não há ânimos por parte da população brasileira nesse momento para um processo de impedimento, para o impeachment do presidente Bolsonaro. E mais do que isso, você juntar lideranças de um movimento como é o MBL, a lideranças do PSOL no mesmo ambiente para defender uma pauta como essa, por mais que haja entre esses participantes ali, manifestantes ali, um ponto comum, que seria o desejo de um impedimento do presidente da República, não dá. Chega a ser irracional você pensar numa hipótese como essa. Você unir a extrema-direita com a extrema-direita numa pauta como essa. E veja, nós tivemos ali, além de mobilização por centrais sindicais, por partidos políticos, por lideranças políticas, nós tivemos ali pelo menos de 5 a 6 pré-candidatos à presidência da República. O que torna o evento ainda mais, o fracasso do evento ainda mais eloquente, porque você teve ali a chancela de muitos pré-candidatos. A própria Folha destacou esse aspecto da inexpressividade dessa mobilização face aos os protagonistas do chamamento e a expressão daqueles que se dizem pré-candidatos à presidência da República. Só que eu contei, pelo menos uns 5 ou 6 ali estavam presentes, alguns até um pouco mais festivos, com dancinha, com marchinha no palco. Mas não deixa de ser também um evento democrático. Eu, diferente de outros, não vou dizer que esse é um movimento golpista, porque sempre que há a participação da sociedade, há que ser respeitada.
ainda que ela não tenha conseguido o intento de fazer frente à grande mobilização que houve no dia 7 de setembro. Senador Marcos Rogério, as perguntas dos comentaristas agora. Começo pela Cristina Grêmio. Cristina. Eu queria voltar, dar um passo atrás e voltar ao que mobilizou a população em grande massa, né, em grande quantidade, no dia 1º de agosto, e que foi o início do pedido para que as pessoas voltassem às ruas no dia 7 de setembro, do pedido espontâneo que as pessoas foram fazendo pelas redes sociais, que é a questão do voto impresso auditável e da falta de confiança, especialmente na auditagem das urnas, no sistema de auditagem. Eu sei que o Senado ainda tem a possibilidade de levar adiante essa discussão e parece que está nas suas mãos a relatoria. Explica para a gente como é que está isso e se há realmente alguma possibilidade de a gente ver nessa legislatura o projeto discutido no Senado. Olha, na política nunca é certo você fazer afirmações categóricas, dizendo que essa pauta está fora de pauta, né? Porque a qualquer momento pode surgir um fato novo e pode ser que ela seja pautada. Mas nesse momento não há ambiente no Senado Federal para se pautar essa PEC. A emenda constitucional, me foge o número dela agora, eu sou relator dela, ela já foi aprovada na Câmara dos Deputados, ela tem um conjunto, né, de propostas ali de fim da reeleição, até o voto auditável, né, o voto impresso, e quando fala em voto impresso aqui, a gente tem que sempre explicar que não se trata do voto em cédula, né? Aquele voto em que o eleitor pega o papelzinho na mão, preenche ali, vai lá e coloca na urna. Voto impresso nesse formato, nessa modelagem, não é isso. É um equipamento, é uma máquina onde você vota pelo sistema digital, você checa dentro de um mecanismo que te dá a possibilidade de ver o voto impresso internamente, né, protegido por uma tela, e confirmando os dados da sua escolha, você confirma e ele cai dentro de um depósito para, posteriormente, havendo a necessidade de você fazer o processo de contagem visual, manual, ou seja, você tem condições de fazer a checagem a partir desse elemento material de voto impresso. Portanto, a PEC está na CCJ, eu sou relator dela, eu estou absolutamente à disposição, havendo por parte do presidente do Senado e dos líderes a concordância de que a gente paute esse tema para a votação. Meu voto está pronto, né? É só querer. Mesmo que haja outros temas correlatos ali que não seja nesse momento oportuno votar, e muitos falam isso, não queremos votar isso agora porque vai colocar temas que não estão em debate, dificultando outras agendas do Senado Federal. O que eu poderia fazer ali, havendo a concordância do conjunto dos líderes, era fazer a separação desse ponto que trata do voto auditável e apresentar um voto em relação a isso. Mas eu repito, nesse momento não há ambiente. Aquela decisão da Câmara dos Deputados de rejeitar, né, o avanço da proposta lá, acabou afetando o Senado nesse tema também. Agora a pergunta é de Amanda Klein. Oi, bom dia, senador. Bom conversar com o senhor mais uma vez. Eu acho que é preciso avançar em outras questões, em outras votações importantes, inclusive de ordem econômica, né? Senador, em que medida essa carta do presidente Bolsonaro, 2 dias depois das manifestações de 7 de setembro, um claro recuo político, uma tentativa de voltar a abrir um diálogo, uma conversa com os outros poderes, em que medida isso abre espaço também para que a agenda de votações no Congresso, principalmente no Senado, avance, como o senhor, até como vice-líder do governo no Senado, vê essa pauta de votações para o próximo dia? O senhor tem conversado com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sobre isso? Amanda, olha, é muito importante essa sua reflexão. Assim, a atitude do presidente Bolsonaro talvez tenha sido uma das mais difíceis de ser tomada, porque foi um gesto de humildade, né? Eu posso dizer aqui, seria muito mais fácil, né, a considerar a natureza da decisão, tomar medidas radicais e, sobretudo, pautado no apoio popular que ele vinha recebendo e ainda recebe para medidas mais duras, né? Agora, a gente não saberia dizer, afirmar aqui categoricamente até que ponto isso chegaria, a que proporção nós chegaríamos com uma atitude dessa, que consequências nós teríamos com uma atitude dessa, atingindo aí milhões de pessoas, inclusive os mais vulneráveis, além de levar a crise institucional a um patamar, né, sem retorno. Áreas como a economia
provavelmente seriam profundamente afetadas, como já vinha sendo afetada apenas com aquele movimento que houve no dia 7. E o presidente fez esse gesto, né, que é um gesto, para mim, de grandeza em nome do país. Agora, engana-se quem pensa que ele tenha, com esse gesto, voltado atrás nas convicções que tem com os excessos que estão acontecendo, especialmente por parte do Supremo Tribunal Federal. Eu tenho dito aqui, ninguém está acima da Constituição Federal. Todos devem respeito a ela. Sabe, se há excessos aqui ou acolá, é preciso corrigir esses excessos. Atos antidemocráticos são aqueles que ofendem diretamente a Constituição Federal. Por exemplo, você criar um inquérito onde você não tem embasamento constitucional ou legal para esse inquérito, isso é um ato antidemocrático. Você legislar pela via jurisdicional, isso é um ato antidemocrático, porque num Estado com separação de poderes e cada um com papéis distintos, né, assumir o papel do outro poder é um ato antidemocrático. Então, eu acho que cada um daquele que representa, né, instituições da República deve fazer reflexão nesse momento e, quando necessário, dar um passo atrás. Acho que foi acertado. E isso dialoga com a pauta que nós precisamos, Amanda. Nós precisamos avançar na pauta econômica, na agenda econômica, né? Reformas importantes, nós temos uma reforma tributária para fazer, uma reforma administrativa para fazer, e vou dizer um tema que é o tema do momento, que precisa ser encarado agora com muita responsabilidade, que é a crise hídrica. Nós estamos com uma crise hídrica grave e que pode representar para o país aí algo extremamente desagradável e de desajuste, né, no encaminhamento da própria economia. Porque sem energia, né, uma energia firme, né, segura, para você avançar no crescimento do país, você não avança. Então, eu acho que nós temos sim, Amanda, pautas importantes nesse momento e que requer a nossa atenção prioritária. Senador Marcos Rogério, rapidamente para fechar, agora a pergunta de José Carlos Bernardi. Retomando o assunto da CPI, nós estamos aí nos encaminhando para o apagar das luzes dessa CPI. O picadeiro deve ficar vazio nas próximas 2 semanas. Depois disso, eu sei que o grupo G7 já tem um relatório pronto e que, inclusive, acusa o presidente Bolsonaro de charlatanismo e curandeirismo, ou seja, um golpe, um jogo baixo, mas a CPI se encaminha para o final e esse relatório final deverá ser aprovado pelo G7, que é a grande maioria. Depois disso, vai para o Ministério Público, que lá vai se debruçar e ter um olhar menos político e muito mais técnico. Mas, em contrapartida, o grupo menor, que o senhor faz parte, o G4, esse grupo menor, está preparando um relatório paralelo que deve mirar muito mais nas narrativas, nesta fábrica de narrativas que a CPI se transformou. Qual o olhar que o senhor lança sobre esse relatório final e o que está sendo preparado para que a gente já nos prepare também para recebê-lo? A sua leitura está perfeita, está correta. Na falta de evidências, na falta de provas, né, que para robustecer um relatório, né, o relator e o grupo, né, do G7 preparam, né, uma manifestação, um voto, justamente com esses fundamentos, baseado em narrativas. Né? Começou ali uma narrativa em relação à questão de medicamentos, carta, gabinete paralelo, depois Copa América, e de lá para cá chegou até a questão da corrupção e sem evidências. Aí eles deixam o tema da corrupção de lado e vêm com essa de acusar o presidente de charlatanismo, né, de curandeirismo. Isso é, obviamente, a falta, né, de um conjunto probatório, né, que assegure um relatório minimamente respeitável. Agora, obviamente que esse relatório será produzido, eles têm voto para aprovar, espero que não aprove, que haja, eu pretendo apresentar um voto ali, levando em consideração o conjunto do apuratório, né, tudo que nós ouvimos, tudo que nós buscamos de documentos em relação ao Ministério da Saúde, governo federal, em relação aos governos estaduais, governos municipais, eu quero apresentar como alternativa um voto. E aí, esse encaminhamento que você menciona, né, que após a aprovação desse relatório vai ao Ministério Público, porque se tiver ali elementos para a propositura de uma ação civil pública ou, em caso de improbidade, uma ação penal, no caso de crimes na esfera penal, vai para o Ministério Público, vai o relatório do relator, mas vai também o relatório alternativo apresentado.
Então, por isso, esse relatório que eu devo apresentar é um relatório importante que vai robustecer todo o trabalho que está sendo fechado. E eles já mencionaram ali também a hipótese de identificação de crime de responsabilidade. Eu não verifiquei até agora, diante dos elementos apurados, crime de responsabilidade, mas eles falam nisso. Nesse caso, seria encaminhado à Câmara dos Deputados. Mas esse é o caminho natural da conclusão dos trabalhos da CPI. E ainda sobre as manifestações contra o governo de Jair Bolsonaro, o Morning Show discutiu a pouca adesão aos atos organizados pelo MBL e movimento Vem Pra Rua. Vamos conferir. Nós vamos começar ouvindo quem o povo quer ouvir. Quem o povo quer ouvir, Vini? Joel. Você acha? Sei. Tem hoje o Joel, né? O mesmo povo que tava hoje Joel. Uma pergunta. Faz suspense. Eu vou deixar Joel Pinheiro da Fonseca para depois. Agora eu quero ouvir Adrilles Jorge, justamente uma avaliação do Adrilles sobre esses atos ontem, porque eu acho que esses atos chamam a atenção por um aspecto. Eles não foram convocados pela esquerda. Isso, exatamente. Certo? Exatamente. São atos convocados pelo MBL. Direita liberal limpinha. Atos que conseguiram unir ali 4 presidenciáveis. Sim. Aí a gente pode pegar a Força Sindical ali e o Ciro Gomes mais à esquerda, o Amoedo, o Mandetta, o Dória, enfim. E aí tem esse resultado. Quais foram os erros do MBL nesse processo? Não são os erros do MBL, são os erros que motivam a manifestação. É uma manifestação nem Lula, nem Bolsonaro, e nem povo, e nem eleitor. É uma manifestação em torno daquela natimorta, do feto que já nasce morto, do aborto, que se chama terceira via. Não há a mais remota possibilidade, e essas manifestações deixaram muito claros, de haver uma terceira via. O PT se afastou dessa manifestação por uma coisa muito simples. O PT, em Lula, sem entrar no mérito das duas personalidades, precisa de Bolsonaro se ele quer ter uma chance eleitoral para o ano que vem. E ele usa dessas manifestações, em alguma medida, para atacar o Bolsonaro. Você vê o discurso do próprio Lula, ele nem toca no Bolsonaro. Quem fala ao povo, quem fala às ruas, são 2 personagens populares, sem entrar também no mérito da personalidade deles, com seus vícios e virtudes, que são Lula e Bolsonaro. O Bolsonaro teve aquele grande, espetacular sucesso no 7 de setembro, porque uma classe média que tem uma certa consciência de informação se aglutina em torno do seu nome e se aglutina em torno de pautas sobre liberdade que são tendo solapadas pelo Supremo Tribunal Federal. E o Lula tem uma tradição gigantesca do passado, de Bolsa Família, de auxílio aos pobres, etc. E tem a esquerda delirante que se avizinha dele. Ou seja, são 1/3 para cá, 1/3 para lá e outro terço mais calmo, sem tranquilidade. Não tem possibilidade nenhuma de haver uma penetração de uma terceira via nesse sentido. As manifestações, por exemplo, as penúltimas manifestações da esquerda aglutinaram pessoas porque eram pessoas da esquerda. Não se enganem, não tinha ninguém da terceira via lá. Se tinha, apanhou. Porque a esquerda despreza essa direita liberal limpinha, tão bem personificada pelo MBL. O MBL é odiado à direita e à esquerda e ninguém o quer. Só ele acha que o ego dele pode arregimentar algum tipo de multidão e foi provado fracasso. Só que não é o fracasso do MBL, mais uma vez eu reitero. É o fracasso de uma terceira via que nasce morta. Ou seja, o fracasso de ontem foi da possibilidade de uma terceira via nessas próximas eleições. Quem se coloca como representante da terceira via está sendo a secla do Lula. Só que quem se coloca representante dessa terceira via engloba mídia, judiciário, movimentos sociais como o MBL, são todos as seclas de Luiz Inácio Lula da Silva para o ano que vem. Ô Paulo, e nesse ponto de vista do Adrilles, da qual eu concordo, foi uma estratégia até que interessante do PT, pensando do ponto de vista eleitoral. Né? Porque ontem mostrou que as ruas sem o PT, elas não enchem também. Não existe. Né? É que eu hoje analiso o quadro da maneira como ela se encontra, que só o MBL é a oposição ao Bolsonaro hoje no Brasil. Não, como assim? Sim.
Só o MBL Porque o é PT quer o Bolsonaro. O PT quer o segundo turno com o Bolsonaro. Mas a mídia tá batalhando para isso. Bolsonaro. Não, você pode a entrar terceira na via, o Ciro Gomes, o Mandetta. Eu estou me referindo a partidos políticos, movimentos políticos hoje. Hoje os movimentos de esquerda não estão fazendo uma mobilização gigantesca nas ruas, nem estão se esforçando e nem tem uma crítica exacerbada ao Lula. É o que eu falei. Por isso que eu estou falando. Ciro Gomes, o Mandetta, é exatamente o que você falou. Exatamente o que você está falando. A terceira via é a oposição. É mais para valer ao Bolsonaro. Bolsonaro, praticamente. Paulo, mas você acha que se o PT tivesse ido ontem, as ruas teriam lotado? Lotado não, mas teria havido gente. Teria mais gente, Teria mais gente, com certeza. Mas e o Lula não tem coragem de sair na rua nas manifestações? Mas o próprio Lula não tem coragem de... Nós tivemos manifestações da esquerda no dia 7. Tinha umas 15 mil pessoas. Foi um fiasco também. Eu sei que foi um fiasco. Diante da 7 de setembro foi. Mas tem mais gente. Não tinha ninguém. Gente, um ponto que é importante a gente colocar aqui. Não dá para comparar a manifestação com a manifestação do 7 de setembro, por vários aspectos. Em primeiro lugar, o bolsonarismo hoje representa o anti-esquerdismo. Mas não é só bolsonarismo, O bolsonarismo hoje representa o anti-esquerdismo. O Bolsonaro, a figura do Bolsonaro. Isso aí, e o que mobiliza a galera para sair na rua é ir contra a esquerda. Não necessariamente, não. É o que mobiliza. 7 de setembro a favor das liberdades também. Bolsonaro e anti-esquerda. São essas três coisas. Eu acho que é Bolsonaro. A pauta única era Bolsonaro. Não, senhor, 3 coisas. Não era Bolsonaro, não. Não era só Bolsonaro, não. Gente, não era. Essa trilha. Só um minutinho, que eu não terminei. Tinha gente que não é bolsonarista. Peraí. Segundo ponto, manifestação do dia 7 de setembro teve estrutura também. Teve mas povo, foi orgânico. Só um minuto. Inegável que teve povo, mas inegável também que teve estrutura. Vans, gente dando grana também para as pessoas irem. Isso é legal. Isso é minoritário. Minoritário, mas compõe uma manifestação. O MBL, Rodrigues, deixa eu falar. O MBL tá fazendo propaganda. Só um minuto. Eu estou tentando aqui colocar o meu ponto de vista justamente para gerar debate entre vocês. Existiu estrutura no dia 7 de setembro. Eu não estou dizendo que essa estrutura é o que fez as pessoas irem para a rua. Não é isso. Mas e ontem? Teve Dá também? corpo. Não, lógico que não. Que não teve, Paulo. Que estrutura? O MBL tá fazendo campanha. O Joel colocou camiseta, nem Lula, nem Bolsonaro. E a camiseta é uma tem 2 meses. A camiseta não é o MBL tem uma máquina. O MBL tem uma máquina de propaganda. É, a culpa é sua. O MBL teve uma máquina de propaganda. O presidente fazendo propaganda. O governo, de alguma forma, seja Lula, Bolsonaro, mobiliza porque tem a máquina. Isso é fato. Agora, que teve povo sem ser mobilização no dia 7, isso sem sombra de dúvida. Teve. Agora, a minha pergunta para a Zoe é justamente nesse sentido. Como é que fica a terceira via agora, depois dessa manifestação? Qual é a força que a terceira via demonstra? E como é que as coisas vão se desenrolar? Porque tudo é assim, né? A gente comenta numa semana, na outra semana vai lá, mudou. O que vai rolar a partir de agora? Tudo muda muito rápido no cenário político brasileiro. Só que, para mim, o Bolsonaro foi reeleito ontem. As ruas deram seu recado. O mesmo movimento que, na época do impeachment da Dilma, ajudou a colocar milhões nas ruas, foi o mesmo movimento que fracassou lindamente ontem. Não colocou nem 6 mil pessoas nas ruas, porque eu acredito nos meus olhos, não no que a polícia do Dória fala. Então, se foram 6 mil pessoas, deve ter sido no Brasil todo, não só em São Paulo. Tá? Então, o recado foi dado. O povo não está ao lado de um movimento, não está ao lado de um partido político. O povo brasileiro está ao lado do seu país, né? E é isso. Muito bem. O recado foi dado, gente. Muito bem. Zoe Martínez, a nossa cubana maravilhosa, está com uma roupa incrível, conseguiu. Mas o sapato é o mesmo. Mas a pessoa era de corpo inteiro. O sapato é o faz mesmo. Um favor, foca no sapato da Zoe. Sapato é o a Zoe está precisando ainda de sapato, turma. Se vocês puderem ajudá-la, avisem. Tá nada. Não tá. Glaucão, você tá na escuta agora, aí, Glaucão, por favor. Que rufem os tambores. A cobra vai fumar. Senhoras e senhores, aqui no Morning Show desta segunda-feira, nós vamos ouvir as razões de Joel Pinheiro da Fonseca para a quantidade de pessoas que nós tivemos ontem na pauta. Imensa. Vamos lá. Eu quero distinguir 2 coisas. Vocês riem porque é fácil. Joel, a gente te adora, por isso que a gente ri. Vai, fala. Vai, solta. Eu gostaria de distinguir 2 coisas. A primeira delas é a terceira via. A segunda delas é o movimento pro impeachment. Eu diria que depois de ontem, depois do fiasco nas ruas de ontem,
enfraquece muito qualquer ilusão ou qualquer esperança que alguém teria para o impeachment. Eu não seria tão precipitado assim em falar de votação nas urnas de terceira via lá na frente. A gente lembra como povo nas ruas, multidões nas ruas, não necessariamente traduz mais votos nas urnas. É só lembrar do Trump e do Biden. Quantas multidões o Trump juntava? Um monte de cidades. Isolamento social. Quantas o Biden juntava? Quase nenhuma. O Biden teve 8 milhões de votos a mais que o Trump. Então, com relação às urnas, eu acho precipitado que a Zoe fala de não, agora definiu a eleição, o Bolsonaro está reeleito. Vamos ver, Zoe, vamos ver. Nem sempre as ruas mostram o que a urna vai mostrar. E por quê? Porque a rua mostra outra coisa. Ela não mostra intenções, ela mostra engajamento e capacidade de mobilizar esse engajamento. Uma coisa é inegável neste momento. Sim. Bolsonaro tem um engajamento relevante, a esquerda mais aguerrida tem um engajamento relevante. As forças de centro, centro-direita, centro-esquerda, aqueles que defendem democracia, que defendem as liberdades individuais, esses não têm um engajamento de rua tão relevante. Isso posto, tem um fator adicional. Esses protestos foram basicamente levados adiante, principalmente pelo MBL, também um pouco pelo Vem Pra Rua, foram os dois ali, dois protagonistas do impeachment lá atrás, e que hoje em dia contam, mesmo nesse amplo espectro de pessoas que está contra o Bolsonaro, contam ainda com uma rejeição muito grande. Em todos os âmbitos. Houve até um momento em que, e eu achei que foi um ato de grandeza do MBL, de dizer, olha, não vai mais ser nem Lula nem Bolsonaro a pauta dessa manifestação, é só contra o Bolsonaro. A gente só quer contra o Bolsonaro, pode vir quem quiser. Ficou confuso. Ficou confuso. E mesmo porque você chega na Paulista, tem um boneco lá do Bolsonaro abraçado com o Lula. Você não acha que justamente por essa alteração não caiu o público? Porque tem muita gente que não vai pra rua com receio de, se eu for pra rua significa que eu tô dando força pra esquerda. Não há uma clareza no pensamento das pessoas. Mas como que a esquerda vai pra rua também se ele tá falando que é nem Lula nem Bolsonaro? O MBL se colocou anti-esquerda também. O que eu tô dizendo é o seguinte, se você faz uma manifestação fora Lula, fora Bolsonaro, você está focando num discurso de terceira via, certo? Se você faz uma manifestação fora Bolsonaro e esquece do Lula... É mais amplo. Isso é mais amplo. Mas isso traz para perto, por muitas vezes, muitos políticos, muitas forças políticas, que essa galera que iria pelo fora Lula ou fora Bolsonaro não quer perto, porque ela está reiterando. Eu não quero fora Lula e fora Bolsonaro. Não conseguiram, mas não conseguiram. Tentaram, mas não conseguiram. Esse é o mesmo porque mesmo ali na rua tinha um bonecão do Lula e do Bolsonaro juntos. É óbvio que o Lula não vai... Que era o Vem Pra Rua teve uma postura diferente da do MBL. Ou seja... Mas ali na hora tudo se mistura, né? E o próprio MBL, a camisa que mais estava do MBL ali na manifestação era a camisa do nem Lula nem Bolsonaro ainda. Então não tinha muito para onde escapar. O MBL, ele ao mesmo tempo em que ele é uma força de comunicação política, de viralização nas redes sociais. Já foi. Calma. De viralização nas redes sociais, invejável. Do ponto de vista de conseguir trazer pessoas pra rua, hoje em dia, ele perdeu isso. Ele perdeu, não tem essa capacidade mais. Mostrou que ele está querendo, num movimento que eu considero bom, estabelecer o diálogo com outras forças políticas. Mas para isso, ele vai ter que olhar para o passado dele também, de uma maneira, porque tudo isso que a gente critica no bolsonarismo agora, gabinete do ódio, avalanche de fake news, ataques coordenados contra pessoas, gente, o MBL fez isso, e fez isso muito lá atrás com muita gente. Hoje em dia ele tenta, e acho que é um esforço muitas vezes sincero, de diversos dos membros, pelo menos, tenta mudar um pouco essa imagem, ter uma postura mais de diálogo, mais de abertura, mas existe todo esse passado aí. MBL diálogo? Tem, hoje em dia tenta. Não estava com o Ciro Gomes? Não estava com o Ciro Gomes? O MBL tentou fazer diálogo com o Bolsonaro nas eleições e abandonou a causa em 2 meses. Não é que ele fez diálogo, ele apoiou ativamente o Bolsonaro em 2018, apoiou ativamente. Eles chegaram a fazer uma autocrítica sobre essas... Fizeram. Fizeram no passado, né? Eles fizeram uma autocrítica com a radicalização do discurso da internet. Agora, tudo isso que eu estou dizendo, quer dizer, eu estou falando do MBL agora, mas eu não acho que seja, tipo, se o MBL tivesse feito mais isso, teria mais gente. Também acho que não, acho que mostra realmente que o engajamento de quem quer impeachment, para além de qualquer defesa eleitoral de Lula ou outro nome do PT, é realmente gente que não está muito engajada, assim como, neste momento, terceira via não engaja para a rua, mesmo porque não existe nem sequer um nome. Agora, você não engaja pessoas para uma ideia, você engaja pessoas para um nome. Pro Adriles, eu quero fazer uma pergunta para o Adriles justamente nesse ponto que o Joel falou, né? Ele compara com as eleições nos Estados Unidos. Realmente o Trump nos Estados Unidos mobilizava massas e o Biden não mobilizava. Existe um eleitor que está em casa só assistindo tudo isso e esse eleitor é maioria? Não. Primeiro, vamos ser singular. Existia na época do Trump e do Biden um isolamento social muito radical, radicalizado no próprio discurso do Biden, que usava 8 marcas
máscaras era um na outro cara. momento. Não né? queria, era Isso uma é coisa verdade. muito circunstancial de momento. Como o Trump era considerado, entre aspas, um negacionista, regimentava multidões. É bastante diferente de hoje, que a população está sobremaneira vacinada e que os números estão caindo. Ou seja, esse papo não cola de desmobilização. Agora, eu queria contestar uma das premissas do Joel, que é a seguinte: o fora Bolsonaro também não arregimenta multidões, não. Ele é imposto de cima para baixo por uma mídia e lança sombras nesse discurso da mídia que o Bolsonaro tem uma rejeição gigantesca, porque se tivesse, eles teriam ido à rua. E quando eles foram nas manifestações de esquerda, eu tenho lá minhas dúvidas se foram arregimentados por esse fora Bolsonaro ou pela possibilidade do impeachment. Eles foram pelo amor a Luiz Inácio Lula da Silva e ao PT. Essas manifestações de fora Bolsonaro são, sobretudo, Paulo, de uma manifestação de possibilidade de terceira via. O João Amoedo veio aqui na Jovem Pan recentemente e falou: é uma estratégia eleitoral. A gente quer tirar o Bolsonaro do segundo turno para se colocar contra o Lula. Ou seja, a meu ver, é uma utopia do impossível que foi demonstrada pelo vazio das manifestações ontem. Ontem, volto a dizer, foi sepultada a premissa, quer dizer, sepultada não, a premissa da terceira via. Desde que Bolsonaro não faça um erro gigantesco, tudo pode acontecer. Adrilis, mas do ponto de vista lógico e formal, a terceira via já foi. Nessa sua fala, e o fora Bolsonaro é muito circunscrito ao movimento de ódio que tem na mídia e da terceira via por estratégia eleitoral. Tem um outro ponto aí que eu acho que é bem relevante da gente falar, que foi a carta do Bolsonaro durante a semana. Isso aí quebrou a perna da manifestação. Não, isso eu não diria. Também acho. Claro, concordo plenamente. Concordo plenamente. Sim, você perde corpo. Você perde. Acabou o discurso Bolsonaro golpista. Se não tivesse. Acabou. A carta ele dá uma jogada de panos quentes. É mentira, mas deu certo. Aquilo não desmobilizou absolutamente eu nada. acho que desmobilizou. Eu acho que ninguém queria ir. Eu acho que não tinha ninguém. Mas o discurso do fora Bolsonaro ficou meio Você acha que alguém que estava antes da carta dizendo, não, eu vou para as ruas, eu sou contra o Bolsonaro. Daí chegou a carta, a pessoa falou, ah, não. Mas o meu ponto é esse. As pessoas que querem. Você tá pensando só no cara que tá no dia a dia da política. O meu ponto é esse. As pessoas que querem o impeachment do Bolsonaro é você, é o MBL, é o Ciro Gomes, são meia dúzia. Esse discurso não aglutina grande parte da população. Ele é falso, ele é fake, é da mídia. Você viu o resultado ontem, né? Ninguém tá falando que aglutina, Adrilis. Nem o fora Bolsonaro, nem Lula, nem Bolsonaro aglutina ninguém. O fora Bolsonaro da esquerda tá aglutinando gente. Vai ter dia 4 aí, sei lá, de outubro, vai ter. Vai ter mais um. Não, esse é da esquerda. Esse aí você vai ter aqueles 20, 30 mil pessoas ali. 3, dia 2, sei lá, não sei que dia que é. Vai ter aqueles 20 ou 30 mil pessoas ali que é esquerda. Não, se eu tiver por aqui, talvez eu dê uma passada. Você vai apanhar, não vai que eu gosto de você. O pessoal do PCL vai te pegar de jeito. Posso até dar uma passada para olhar como é que tava. Nesse de ontem, eu sabia, não ia conseguir porque eu tinha compromisso fora de São Paulo. Mas você chamou nas redes sociais. Chamei, achei uma causa nobre, Agora, as causas nobres começam assim. As causas nobres são poucos. Pensa nos seguidores de Jesus. Nossa. Vai lá. Renan Santos é Jesus. A Zoe falou, não deixa ele. E nós voltamos a falar sobre os atos contra o presidente Jair Bolsonaro, que não conseguiram reunir um número significante de manifestantes. O assunto foi debatido durante o 3 em 1. Vamos conferir. Eu já quero emendar aí como é que você viu essas manifestações e também já emendo a pergunta que a gente fez para a nossa audiência. Qual é o reflexo disso nas eleições do ano que vem? Então, Paulo, foi um fiasco, né? Indiscutivelmente um fiasco, um fracasso de público. Não tinha nem 6 mil, né? Então esse número está inflado, enquanto que 125 mil da manifestação do dia 7 também é uma piada, né? Aquilo tinha num quarteirão. Então, na verdade, se somar a manifestação do dia 7 de setembro do contra, que houve também, né, da esquerda, do próprio PT, com essa do dia 12 agora, não dá 5%, não dá nem 3% do público que lotou o Brasil nas várias capitais no dia 7 de setembro a favor do governo, né? Então, isso é um retrato que temos hoje e que a análise é a seguinte, né? Obviamente, essa turma não está conseguindo engajar, não tem nenhum engajamento. Se isso se reflete exatamente da mesma forma nas urnas, é óbvio que não é necessariamente assim. Eles estão se agarrando nessa boia de salvação, porque foi um fracasso, porque eles mobilizaram, contaram com amplo espaço na mídia, com vários partidos, o PDT aderiu, o PSDB aderiu, né? Eles não conseguiram colocar ninguém na rua. Então, eles têm que ter alguma boia de salvação. Aí vem com essa narrativa de perdedor. Não, veja bem, isso não tem nada a ver com a urna. Claro que tem.
né? É um retrato que temos hoje que mostra que não há nenhum ânimo, nenhum engajamento nessa terceira via. E por quê? Aí é que é importante a análise, Paulo, e que vai ao encontro de muitas coisas que eu venho dizendo aqui no programa faz tempo, né? Essa terceira via se mostra totalmente hipócrita, oportunista, sem projeto, sem espírito público, não tem uma crítica construtiva, é pura demonização do governo e de qualquer um que enxergue virtudes no governo, é tratado como gado, negacionista e por aí vai, né? E que junta ali um verdadeiro saco de gatos, ou talvez de ratos. Quando você coloca comunistas, né, PCdoB, o Ciro Gomes do PDT, ao lado de Novo, de MBL, que se diziam liberais até ontem, né, ou ainda se dizem, tudo isso mostra o quê? Que eles não têm nenhuma preocupação com coerência, com princípios, com valores éticos. É apenas o oportunismo de tentar mirar a munição toda em Bolsonaro, demonizando o presidente, a ponto de preferirem estar ao lado de pessoas que respeitam Lula, né? Lula, em vez de Bolsonaro. E tudo isso em nome da direita, em nome do liberalismo. Então é uma palhaçada, é uma piada de mau gosto, né? Eles não têm projeto e eles têm apenas aquilo que se convencionou chamar de direita permitida. No fundo, o que todos ali representam, né, além do oportunismo, do ponto de vista de visão ideológica de mundo, é o PSDB. Ou seja, eles querem voltar à época em que não existia de fato uma direita na política nacional, como não existia direita na mídia, né? E antes, tudo isso antes do advento das redes sociais e da ascensão do próprio Bolsonaro à presidência. Então eles querem voltar àquilo que era antes. Era um convescote da esquerda, onde fingia-se uma pluralidade ali de ideias, porque tinha o PT e o PSDB que simulava ser de direita, né? Então, hoje em dia estourou essa bolha. Isso não tem mais como você permanecer com esse discurso por 30 minutos, porque a população enxerga pelas redes sociais, pela mídia mesmo, Jovem Pan e outros veículos, né, a verdade. Então, eu acho que foi um fracasso de público, denota, sim, a falta de projeto e engajamento dessa tal terceira via, que é, na verdade, um instrumento da esquerda, né, porque não é uma terceira via, de fato, e também levou junto para o bueiro, né, a imprensa que espalhou que tinha riscos de violência com bolsonaristas armados na manifestação do dia 7, que vimos famílias inteiras com verde e amarelo, tudo sempre de forma muito organizada, ordeira, como costuma acontecer nas manifestações mais à direita, né? Enquanto que dessa vez conclamaram todos para ir para as ruas, para ir lá manifestar contra o Bolsonaro, e deu traço, né? Flopou, como dizem. Então, é um verdadeiro fracasso, mas é o tamanho exato que temos da tal terceira via no país, ou seja, ninguém de fato respeita isso. Muito bem, Constantino. Agora eu quero conversar um pouquinho com a nossa Bruna Torlai e também com o nosso Serrão, justamente sobre o fato que antecedeu essa manifestação, que foi a carta à nação do presidente Jair Bolsonaro. Bruna, você acha que isso de alguma maneira ajudou a desmobilizar a manifestação? É ótima pergunta, Paulo, mas eu acho que não faz diferença nenhuma. Essas manifestações todas, não importa o quão pouca gente elas reúnam, elas são importantes de se analisar, porque elas representam um partido tomado da sociedade. E eu gostei muito de acompanhar a manifestação de ontem, porque ela me permitiu chegar a uma definição do MBL. É uma definição que eu também aplicaria ao Vem Pra Rua, mas mais ao MBL, né? É um grupo que eu definiria, né, ia definir isso, de fato, como uma espécie de esquadrão mercenário, né? Por esquadrão mercenário eu entendo militantes de aluguel, especializado em comparecer a micaretas, cuja meta é o impeachment de qualquer adversário político do PSDB. Essa foi a impressão que eu tive com a manifestação de ontem, porque evidentemente não há um motivo real para você pedir o impeachment de um presidente que seja popular. Eu me lembro muito bem do primeiro mandato do Lula, que muita gente estava insatisfeita, CPI do mensalão, escândalos aí explodindo, e ainda assim a oposição e todos aqueles que não haviam votado no Lula nem pensavam em ficar com essa história de impeachment, porque sabiam que o presidente era extremamente popular. Então, a partir do momento que um grupo, um movimento, ele tem como única meta agitar a multidão que ele consegue organizar
para queimar adversários políticos de um partido, que é o PSDB, ele tem um comportamento de exército mercenário, né? Então, o MBL não me parece um movimento legítimo, como eu vejo entre os vários movimentos da sociedade, e sim um movimento de aluguel. Foi essa impressão que os movimentos que puxaram a manifestação de ontem, evidentemente, pareceram a mim. Muito bem, Serrão, a grande crítica a essa manifestação justamente é o combate ao que se chama de bolsopetismo, mas se aliando ao petismo, né? Como é que você viu isso? Saudações, meus amigos e amados haters. As manifestações home office deste final de semana, 12 de setembro, foram a constatação de que a oposição brasileira está muito perdida. Esse centro que tenta se apresentar como centro, mas se pular do muro, ele cai sempre para a esquerda, ele está manjado e está desmoralizado. Tanto que não conseguiu mobilizar pessoas suficientes para o ato público, que foi tão bem organizado, tão bem divulgado pela imprensa amiga, mas, infelizmente, manifestação sem público é igual a zero, não vale nada. E foi isso que tivemos no fim de semana. Agora, a interpretação simbólica disso é que a oposição brasileira ela não está sabendo fazer política. Política o que é? Política é a arte do que fazer. E a nossa oposição, ela não consegue ser propositiva. O tempo todo ela é esculhambativa, crítica negativa. É o tempo todo só avacalhando, detonando o governo Jair Bolsonaro. Porém, ela não apresenta alternativas sobre como ela deseja ou pretende governar o Brasil caso consiga vencer Bolsonaro numa eleição. Então, isso é a antipolítica. É isso que está gerando tanta crise, tanto antagonismo e alimentando ainda mais a guerra de narrativas que reflete diretamente no conflito institucional gravíssimo que continua em vigor. A carta que Bolsonaro escreveu junto com Michel Temer, ela amenizou um pouco a briga, mas ela não resolveu nenhuma das questões que causam a confusão. Então, é preciso que se retome o diálogo político. Agora, o ponto alto de ontem foi o quê? Foi a criação do movimento Brusundanga Libertina. E isso foi com um ato simbólico, um ato assim gestual, fantástico. A dança feita pelo governador João Dória. Aquela dancinha foi um sucesso assim internacional. Para que um governador do estado, um dos estados mais importantes da federação, foi se dar aquele nível? Para gerar filmagem, para gerar meme, para depois ele poder fazer declarações virulentas, como ele fez contra o Bolsonaro? Aquilo ali não, aquilo ali parecia concurso para o balé Bolshoi, lá do fim do mundo, né? Na verdade, um balé de quinta categoria, ou 13ª categoria, se você quiser usar o número mais específico. Não é assim que se faz política. Então, precisamos retomar a capacidade de fazer política no Brasil. Esse foi o grande aprendizado do fracasso total das manifestações do centro, esse centro que não existe, o centro que tenta inventar uma terceira via. Essa terceira via, já disse aqui na sexta-feira, é puro estelionato eleitoral, é cabeça de bacalhau na politicagem brasileira. Bruna Torlai pedindo a palavra. Lembrando que se a gente tem uma terceira via no Brasil, essa terceira via, gostem ou não, aqueles que usam essa expressão, é o Bolsonaro. Porque tradicionalmente nas últimas décadas, as vias possíveis para o brasileiro votar eram PT e PSDB. E o que aconteceu em 2018? Surgiu a tal da terceira via, que foi Bolsonaro. E esta real, legítima terceira via, ou seja, uma opção que realmente encontrou público, certamente veio para ficar e substituir a anterior, que era PSDBista. Então, a manifestação de ontem foi mais uma prova para o PSDB que ele não tem a classe média mais como base eleitoral, como tinha até 2014. Isso mudou e não tem mais volta. Agora, Constantino, a gente discutiu bastante aqui no 3 em 1 a questão do impeachment, né? Se haveria a possibilidade, não haveria.
Já era difícil, mas eu acredito que sem povo na rua é praticamente impossível. Pois é, né, Paulo? Só se for um golpe às claras, como uma boa parte do establishment vem promovendo, com a soltura do Lula, ele se tornar elegível, com a demonização do Bolsonaro, aí falam em tentar anular a chapa, Mourão e Bolsonaro, tornar inelegível o Bolsonaro, né? Então, é tudo uma grande palhaçada, porque nós estamos diante de um fenômeno que, além de querer a volta àqueles tempos de convescote da esquerda, onde polarização não era problema, porque existia polarização entre o PT e o PSDB, mas tudo dentro de família, tudo dentro da esquerda. Então, ali a polarização no Brasil não era um problema, só é um problema hoje, né? Então, tudo isso é muito ridículo, é muito hipócrita, né? Então, sem dúvida, eles estão querendo o quê? Uma democracia de gabinete, uma democracia imposta de cima para baixo e sem povo, né? É um caso muito sui generis da democracia, demo vem de povo, democracia sem povo. Né, é aquela multidão de 3 ou 4 que tinha nas ruas e que é constrangedor você ver alguém como o João Amoedo, do Partido Novo, discursando com uma bandeira do movimento LGBT atrás e outra bandeira do PCdoB ao lado. Né? Quer dizer, vale tudo para demonizar Bolsonaro? O impeachment do verdadeiro vilão do Brasil é terrível, vamos aqui nos unir aos comunistas, até mesmo ao PT, quem sabe, porque vários desses aí já perceberam que não há mais terceira via viável, né? Então eles vão começar já a gritar a Lula, não tenha dúvida disso. Já tem globalista falando aí, né? A tal da Priscila Cruz, da ONG Todos pela Educação, soltou no mesmo dia uma notinha dela, falando assim, não dá para comparar Lula com o PT, porque com Lula pelo menos tem diálogo. É a mesma linha dos tucanos, né? O Tasso Gereissati e o Fernando Henrique Cardoso declararam um voto já no Lula, né? Tiraram um fotinho com o Lula em nome da civilidade e da democracia contra o Bolsonaro. Quer dizer, esse teatro aí engana quem? A gente viu na rua, né? Ninguém está sendo enganado pela dancinha do Dória, que vai para Miami sem máscara ou para hotel do Rio pegar sol ao lado de um bando de homem e fecha a cidade toda e vai multar o Ciro Gomes, vai multar o Renan do MBL, que estavam sem máscara discursando ao seu lado. Tudo isso é muito hipócrita. A CPI da Covid-19 ouviu na última terça-feira o advogado Marcos Tolentino, apontado como sócio oculto da Fibbank. A empresa emitiu uma carta-fiança de 80 milhões e 700 mil reais como garantia para a Precisa Medicamentos no acordo firmado pelo governo para a aquisição de 20 milhões de doses da vacina Covaxin. Sobre o assunto, o Jovem Pan agora conversou com o analista político Miguel Daúde. Vamos conferir. Daúde, a comissão quer saber por que a Precisa Medicamentos, empresa que intermediou a compra da Covaxin junto ao governo, contratou a garantia do Fibbank. O advogado Marcos Tolentino, como eu falei, já negou qualquer relação com a empresa. Muitas vezes, hoje no depoimento, ele preferiu ficar calado. Diante dessas últimas oitivas, o que a CPI busca investigar agora, já que a gente caminha para o final dela? Ela deve durar mais 1 ou 2 semanas no máximo? Bom, essa parte da CPI, esse segmento da CPI visa buscar, né, o envolvimento do líder do governo com essas empresas. E cada vez fica mais evidente que alguma coisa está errado nesse entendimento com essas empresas, né? Um banco que não é banco oferece aí uma garantia de 80 milhões, garantia essa lastreada em terrenos que não existem. O depoente de hoje, ele está totalmente enrolado, você percebe claramente que tudo que é questionado, ele não tem resposta e ora opta em ficar calado. Nós já conversamos aqui, é fácil entender que havia, né, uma quadrilha junto ao Ministério da Saúde, havia. Isso é claro e evidente, né, pelo que a gente pôde observar nessas investigações. Só que a CPI precisa comprovar que isso existia e quem que está por trás de tudo isso. E isso a gente percebe claramente esses depoimentos contraditórios, os depoimentos que não têm nada a ver
com aquilo que se busca em relação à investigação. Bom, Renan Calheiros, como disse o Gabriel, pretende apresentar esse relatório final na semana que vem. Mas Omar Aziz disse que é um fato muito importante que pode fazer com que a CPI seja prorrogada. O senhor acredita que isso de fato pode acontecer? E qual seria este fato tão importante? Bom, há o compartilhamento de informações do STF, né, a respeito das fake news. Essa é uma posição que preocupa muito e talvez esteja aí a informação importante e a justificativa importante para prorrogar esta CPI. E evidentemente que quanto mais essa CPI ela se prolonga, mais ela desgasta, né, a imagem do governo. Infelizmente, a gente sabe que é um palanque, é um palco onde essas acusações têm vários objetivos, né? A investigação e a apuração é uma consequência disso tudo. Claramente também se percebe que o governo, o presidente Bolsonaro, se existe ali um esquema de corrupção, ele não participa, né? O que tem seguramente alguém, né, que está ali com ordens, estava, né, com poderes para fazer o que está sendo feito. Então, provavelmente, essa prorrogação da CPI se dê em função do compartilhamento de dados com o STF a respeito das fake news que levaram, né, as ações do governo contra a vacina, contra a doença, contra remédios que não aprovados, segundo o entendimento da CPI. Esse fato que se busca para poder levar a CPI mais adiante. Daúde, vou aproveitar a sua presença aqui e te explorar um pouquinho. A gente vai mudar de assunto, falar da reforma administrativa, já que a Comissão Especial da Câmara vota hoje o texto dessa reforma. O relator já demonstrou interesse em incluir o Judiciário na nova lei. O que mudaria na prática? Ou ele ainda vai sofrer muita pressão? Porque é uma PEC que ainda vai passar pela comissão, vai pelo plenário da Câmara, depois vai para o Senado, comissão do Senado, enfim, tem um caminho longo pela frente ainda, né? É verdade. Eu, desde que me conheço, né, como gente, a gente sempre percebe que qualquer reforma administrativa tem um embaraço muito grande por parte do governo, né? Porque o que você busca com a reforma administrativa nesse momento? É dar ao governo um oxigênio em relação às despesas que ele tem com os funcionários. Só que aí você tem o direito adquirido, que você não pode mexer. E quando você propõe algumas medidas dentro do contexto atual, hoje, dos funcionários, né, você tem barreiras monstruosas, né? Tanto que muitos analistas econômicos que avaliam o impacto dessa reforma acham que essa reforma não vai ter nenhum efeito efetivo pela forma como ela vem sendo colocada. Ela aperta por um lado, afrouxa por outro lado. E existe também a dúvida em relação ao Senado levar essa proposta adiante, ou essa proposta pode, sem dúvida nenhuma, também ficar empacada na Câmara. É muito difícil você fazer reforma, porque a gente sabe que vários parlamentares hoje têm os funcionários públicos como seu reduto, né, eleitoral. E eles, evidentemente, não querem mexer em ano que antecede uma eleição, eles não vão mexer, provavelmente, em coisas factíveis, né, em coisas que poderiam ocorrer, mas tem o receio do seu reduto eleitoral, que está, muito deles, baseado nos funcionários. Reforma administrativa, reforma tributária, ambas reformas que estão aí estagnadas já há um bom tempo, né, Daúde? Então, até a eleição do ano que vem, elas não devem sair. Olha, uma coisa importante que você colocou, Karina, é o seguinte: para a gente fazer uma reforma administrativa, uma reforma tributária ou qualquer outra reforma, você tem que fazer uma reforma, em primeiro lugar, política, ou seja, qual é a composição hoje política dos partidos. Porque hoje os partidos não têm nenhum compromisso com relação a um projeto. Os partidos hoje, eles votam de acordo com a conveniência pessoal, né, não do partido, mas de cada parlamentar. Então você tem que fazer uma reforma política, né, que dê aos parlamentares a responsabilidade em assumir uma posição
né, em relação a projetos que o país precisa. E tem muitos projetos que o Brasil precisa. A segunda reforma é a reforma da federação. Você tem que atribuir aos entes da federação, aos municípios, aos estados e à União, o que fazer e com que dinheiro fazer. Porque hoje o sistema tributário, a forma como é gerida, você tem uma centralização. Você vê a questão do imposto de renda. 50% basicamente do imposto de renda é distribuído entre os estados e os municípios. Né? Qualquer reforma que você faz, você acaba afetando esses entes da federação e aí não quer. É o embaraço que nós temos com essa reforma, apesar de ser uma reforma péssima. Então, tem que ter um conjunto de medidas que enquadrem, né, a sociedade, os entes da federação dentro de um objetivo. Enquanto você não fizer isso, você vai ter muita dificuldade em ficar colocando remendo nessas reformas. Então, portanto, qualquer reforma, ela tem que ser precedida de uma reforma da federação, atribuir aos entes da federação o que fazer e com que dinheiro fazer e de que forma fazer. Caso contrário, fica muito complicado qualquer reforma. Pode até passar, mas não vai ter eficiência que poderia ter. E o Semana da Pan fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima. Semana da Pan. Semana da Pan. Tudo o que foi destaque em nossa programação.